Pois bem, em resumo, então, estamos diante da vida de São Boaventura, os fatos principais. Dentre as obras de São Boaventura, talvez a mais importante é a intitulada Breviloquium. O Breviloquium é análogo, poderia ser comparado à Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, né? O Breviloquium é uma obra, uma verdadeira joia da filosofia e da teologia. É um compêndio de teologia propriamente dito, dividido em 7 capítulos. O De Trinitate, De Creatura Mundi, De Corruptela Peccati, De Incarnatione Verbi, De Gratia Spiritus Sancti, De Medicina Sacramentale, De Stato Finalis Iudici. Estas são as partes ou os capítulos do Breviloquium, que é uma espécie de suma teológica, uma verdadeira joia, como foi chamada já no seu tempo, e que ao lado da Suma Teológica explicam, então, os principais pontos da nossa fé. Não é tão extenso quanto a Suma Teológica de São Tomás, mas certamente é um texto profundo e que pretendia ser usado na formação interna da ordem franciscana. Mas, é claro, São Boaventura não escreveu apenas o Breviloquium, escreveu também os comentários aos 4 livros de sentença de Pedro Lombardo, escreveu diversas questões disputadas sobre a ciência de Cristo e o mistério da Santíssima Trindade. Devemos lembrar, São Boaventura está na alta escolástica, século XIII, e assim como São Tomás, escreve aos modos escolásticos, no formato de sumas, no formato de questões disputadas. Escreveu ainda a interação da mente no Verbo de Deus, e escreveu o Hexameron, outra obra muito importante e também relativamente famosa de São Boaventura, mas dentre todas estas, todos estes textos, sem dúvida, o Breviloquium é o mais importante, por assim dizer, porque estabelece uma suma, um resumo, né, dos principais pontos da nossa fé. Muito bem. Vamos, prescindindo do que já dissemos, entrar um pouco no pensamento de São Boaventura e nos temas abordados por ele em todas estas obras. Etienne Gilson dirá o seguinte, no início dos seus estudos neste livro, História da Filosofia Cristã, acerca de São Boaventura. Não obstante a dívida inegável de Boaventura para com a tradição e os contemporâneos, com os quais manteve animado intercâmbio, o sentido essencial da sua obra só se revela a partir do contexto interno da mesma. Desacertado seria, por exemplo, o interpretá-la exclusivamente em função da obra de Santo Tomás. Não há dúvida de que ambas se encontram radicadas na mesma fé e permanecem fiéis à mesma norma. Contudo, o espírito que as anima as encaminha para veredas próprias e distintas. Ao passo que Santo Tomás, com uma audácia tida como temerária por seus coervos, incorpora o aristotelismo no mundo das ideias cristãs, São Boaventura empreende uma ampla tentativa de renovação e sistematização no espírito de Santo Agostinho. Então, se Santo Tomás pretende, aspas, cristianizar Aristóteles e parte de muitos pressupostos aristotélicos para pensar a teologia e escrever os seus textos, São Boaventura pretende recuperar e ter como principais pressupostos a doutrina agostiniana e a doutrina platônica, e mesmo neoplatônica. Então, São Boaventura é muito influenciado pelo pensamento agostiniano e pelo pensamento platônico, diferentemente
de Santo Tomás, e aqui está uma das principais diferenças, não apenas dos pressupostos filosóficos e teológicos, mas também da própria filosofia e teologia que um e outro seguirá. Não? Então, para São Boaventura, Platão é um grande mestre da sabedoria, justamente porque tem o seu olhar voltado para as regiões superiores, para o mundo das ideias, para o céu. Então, será os dois grandes pensadores da antiguidade e da antiguidade tardia que influenciarão o pensamento de São Boaventura, Santo Agostinho e Platão, antes dele. Não? Muito bem. Vamos tocar, então, em um tema importante para São Boaventura. Uma sequência de temas, na verdade. O primeiro deles, a criação. Né? Como São Boaventura começa a explicar a criação? Nos comentários de Etienne Gilson, Deus criou o mundo do nada. Então, o ponto de partida e o pressuposto importante para a doutrina da criação coincide, claro, com o magistério da igreja, coincide também com São Tomás. Deus criou o mundo, todas as coisas, a partir do nada, ex nihilo. Esta proposição adquire uma clareza imediata para a razão, tão logo que esta verifica a existência de Deus por via de redução. Incontinente surge a espinhosa questão filosófica do quando da criação. O mundo foi criado por Deus no tempo, e não desde a eternidade. Então, se para São Tomás Deus criou simultaneamente a matéria e o tempo, para São Boaventura Deus criou o mundo no tempo. Então, fica a pergunta que os estudiosos se debatem até hoje. Para São Boaventura, Deus teria criado primeiro o tempo e depois a matéria? Não é? Eis uma das controvérsias e um dos debates propostos na teologia de São Boaventura. Então, o mundo foi criado por Deus no tempo e não desde a eternidade. Pois o conceito de um mundo criado do nada, inexistente, ab eterno, contém para São Boaventura tão grosseira contradição que não pode conceber que algum filósofo, por medíocre que fosse, possa ter afirmado semelhante coisa. Então, quer dizer, é certo que a história teve um começo e que a criação teve um princípio. Não é? Mas para São Boaventura, Deus criou o mundo no tempo. Deus, sendo eterno, criou todas as coisas no tempo. O tempo teria sido, portanto, a primeira e a anterior criatura de Deus. E depois todas as outras teriam sido criadas. Não obstante, para corroborar com diversos argumentos a tese do começo temporal do mundo, então, São Boaventura trabalhará ao longo de sua construção teológica para argumentar neste sentido. Deus criou o tempo, depois todas as coisas no tempo, e esse teria sido o princípio de todas as coisas. Passando para uma segunda questão, uma primeira questão na teologia de São Boaventura é, então, a doutrina da criação. Um segundo tema dentro da teologia deste grande doutor franciscano é a antropologia. Então, para São Boaventura, o que é o homem? Ora, o homem é um ser que possui corpo e alma, não é? Matéria e forma. Porém, uma das grandes controvérsias dentro da teologia de São Boaventura é a matéria espiritual da alma humana. Vamos entender um pouco mais desta controvérsia. Nas palavras de Gilson, preocupada em manter rigorosa distinção entre a alma e Deus, bem como entre ela e o mundo material, Boaventura ressalta não só a criação da alma ex nihilo, a partir do nada,
como a sua composição de matéria e forma. Então, diferentemente de Santo Tomás de Aquino, que afirmava que a alma humana é apenas forma, puramente espiritual e material, São Boaventura dirá que a alma humana é composta de matéria e forma, uma forma e uma matéria espiritual, e é assim que ele vai explicar a subsistência da alma humana, ou seja, ela continua tendo o ser, ainda que separada do corpo material, carne e ossos. Então, eis aqui uma controvérsia e uma distinção muito grande que há entre a antropologia tomista e a antropologia de São Boaventura. Né? Há, segundo Agostinho e Boécio, apenas dois modos possíveis de existência. Então, partindo desse pressuposto, do pressuposto que, segundo Agostinho e Boécio, que há apenas dois modos possíveis de existência, a existência por si e a existência por outro. Então, Deus tem a existência e o ser por si mesmo. E todas as criaturas não têm o ser e a existência por si mesmo, mas por outro que os criou, Deus. O que existe por si é aquilo que tem o ser em máximo grau. Não recebe o entendimento, senão que é seu entendimento. Não recebe vida, mas é a vida. Então, o ser que não recebe o seu ser, mas é eterno, o ser que possui vida em máximo grau, o ser em máximo grau, ou seja, Deus, é o seu entendimento, é a vida. Em Deus não há características, né? Ele é a sabedoria, ele é a eternidade, ele é a bondade, ele é amor. Este é o ser em máximo grau, aquele que tem o ser por si mesmo. Porém, todas as criaturas que existem por outro, portanto, recebeu o ser de Deus, o que existe por outro, o ser que existe por causa de outro, ao contrário, tem entendimento e vida, mas não é entendimento e vida. Em outros termos, recebe-os de fora. Assim são as criaturas que recebem o ser de Deus. Foram criadas a partir do nada. Tudo que foi criado, ou seja, tudo quanto não é o ser em máximo grau, Deus, deve necessariamente possuir uma matéria para se tornar apto a receber o seu ser. Então, todas as criaturas, São Boaventura parte desse princípio, todas as criaturas não possuem o ser em máximo grau. E essa doutrina é bem agustiniana e mesmo neoplatônica. Somente Deus possui o ser em máximo grau. Se todas as criaturas não possuem o ser em máximo grau, mas possuem um ser limitado, porque justamente foram criadas a partir do nada, são contingentes, são limitadas, receberam o ser de um outro e o receberam na matéria. Porque a matéria é o que nos torna aptos para receber o ser e o existir. Portanto, São Boaventura parte do princípio de que mesmo a alma humana seria composta de matéria e forma, uma matéria espiritual, e não se vai muito mais além disso, mas esse é um ponto na antropologia de São Boaventura muito distinto da antropologia tomista. Para São Tomás, a alma é puramente espiritual, a forma da matéria, que é o corpo, carne e ossos. Para São Boaventura, o corpo possui matéria e forma, e a alma possui matéria e forma, e assim ele explica a subsistência da alma, que continua tendo o ser e o existir, mesmo separada do corpo, carne e ossos.